portas a um novo espaço no programa. Pretendemos que conheça melhor o seu bebê com uma verdadeira especialista, a doutora Clementina Almeida, que está aqui connosco. Olá, viva! Está bem, está. Era o que faltava. Bem-vinda. Muitíssimo obrigado. Doutora Clementina Almeida, que é psicóloga clínica, portanto é para bebés e para crescidos, não é? Diretora da Forbabies, enfim, com um vastíssimo currículo académico e profissional, e que vai estar connosco a partir de agora todas as sextas para que possamos abordar diversos temas relacionados com o desenvolvimento do bebé. Essa é a principal ideia deste espaço no programa, não é? Sim, seria, ou seja, vamos falar sobre o desenvolvimento do bebê. Considerando aqui o bebê menos 9 meses, ou seja, dentro da barriga até os 3 anos, vamos falar sobre aquilo que é... O período de gestação também conta. Porque muita coisa já se passa durante esse período, não é? Vamos falar daquilo que é o desenvolvimento normal, daquilo que eventualmente são alguns sinais de alerta para os papás poderem intervir rapidamente, não é? Depois vamos também falar de atividades, de coisas que os bebês podem fazer e que são importantes para o desenvolvimento psicológico. Vamos falar de algumas coisas que preocupam normalmente os pais, que é as perturbações do sono, a alimentação, os xixis, cocós, potes, esse treino. Perceber o que é normal e o que é que pode ser um sinal de alerta. Em cada uma das fases. Sim, claro, em cada uma das fases e cada um dos temas e das áreas que estamos aqui a falar, não é? Porque primeiro existem alguns mitos que provavelmente vamos aqui poder falar sobre eles, não é? E já como falou no tempo de gestação, diz-se muito facilmente que o que acontece no tempo de gestação se reflete depois, não sei se é verdade ou não, mas é também um dos temas que naturalmente queremos abordar aqui neste espaço que hoje iniciamos. Mas os bebés, apesar de não falarem, comunicam, não é? E nós podemos aprender isso também. Neste momento nós temos a possibilidade de, com o desenvolvimento nos últimos anos das neurociências, nós ficamos a saber basicamente o que é que se está a passar dentro do cérebro do bebê. E são coisas fantásticas que a maior parte dos pais não têm conhecimento, porque efetivamente ainda é muito científico, muito produzido em termos de investigação e de artigos científicos, mas que nós conseguimos passar facilmente a mensagem e mostrar capacidades extraordinárias que os bebês têm, desde de serem capazes de memorizar coisas durante o período da gestação, nomeadamente o tom de voz da mãe, serem capazes de sonhar de chorar, em diferentes tons, nomeadamente dentro do mesmo país, em diferentes tons, conforme a região a que o bebê pertence, por uma coisa que se explica em termos de espécie, porque tem a ver com aquilo que é o mais próximo do tom da mãe para poder chamar a sua atenção e, portanto, garantir a sua sobrevivência. Mas, para além disto, imensas coisas giríssimas sobre as capacidades que os bebês têm de ajuizar, por exemplo, o bem e o mal, de perceberem quando é que acontecem injustiças e, acima de tudo, a forma como... Mas se percebe através de uma ação dos pais. De uma ação dos pais, de uma ação no exterior. Ou seja, o que nós sabemos hoje é que os bebês são verdadeiros cientistas a pensar. Ou seja, utilizam aquilo que nós chamamos de um método científico, um método experimental, conseguem, em termos de consciência, estar atentos a tudo e mais alguma coisa que nós não conseguimos, porque, pronto, por evolução da espécie, conseguimos ter alguns neurotransmissores a funcionar que nos desligam partes do cérebro e permitem que, quando queremos ler um texto, conseguimos focar-nos para ele. Com os bebês a coisa não é assim, ou seja, eles ainda não têm esses neurotransmissores, portanto eles estão atentos a tudo, o que às vezes preocupa os pais quando eles têm 4 anos e 5, porque dizem, ele não consegue focar. Não se concentra, é o que o vemos muitas vezes. Exatamente. A questão é o contrário, ele não consegue deixar de concentrar-se em tudo. E por isso é que os pais também me dizem, ele está aqui a fazer isto, não está atento ao que nós estamos a dizer, porque efetivamente têm essa capacidade. Ou seja, basicamente o que nós vamos tentar explicar e transmitir aos pais de forma simples aquilo que se vai passando dentro da cabeça dos bebês, aquilo que os pais podem fazer para ajudar esse desenvolvimento, conforme fazemos no sentido de alimentar o melhor possível o nosso bebê. No fundo também temos que alimentar o cérebro, porque é a base do desenvolvimento, ou seja, todo o resto, toda a linguagem, a marcha, tudo isso está correlacionado com o desenvolvimento que o cérebro vai fazendo.
certo, acaba por ajudar ao desenvolvimento de tudo o resto. De tudo o resto, exatamente. E o que nós sabemos hoje é que nós nascemos praticamente com o número de neurónios que vamos ter o resto da vida, ou seja, é brutal a forma como eles se multiplicam no primeiro ano e as conexões que fazem entre eles, que são equiparáveis, imagina, ao número de areias que existem, grãos de areia no mundo inteiro, ao número de estrelas que podem existir na Via Láctea. Portanto, é assim um número que nós não somos capazes sequer de quantificar. Exato, imaginar, não é? E, portanto, o que nós sabemos é que tudo o que é estimulado vai ficar, as conexões tornam-se mais fortes e aqueles caminhos entre os neurónios ficam. Tudo aquilo que não é estimulado vai progressivamente desaparecer através de uma coisa que se chama poda neuronal. E, portanto, no fundo, não estamos aqui a criar gênios, porque, no fundo, eles já são gênios. Não sei que nós estamos aqui... com chupeta. Não é? Exato. Com chupeta até determinada idade, porque esta é a minha outra questão, não é? Também. Outra questão. Que há alguma dificuldade que os pais têm, que é quando é que devem retirar a chupeta, não é? E perceber que estão a ser bem-sucedidos. Pois há outro problema que é perceber se estão a ser bem-sucedidos quando retiram a chupeta. E quando se retira muita coisa, aos mais pequenos, estão para a primeira viagem, são um problema gravíssimo. É um problema saber lidar. Aquilo que pretendemos, de facto, é que as pessoas percebam se estão a fazer bem e, sobretudo, a compreender esse desenvolvimento dos bebés, no sentido de perceber se está tudo bem, porque algumas questões são perfeitamente normais e os pais fazem, às vezes, o maior dos problemas, uma situação perfeitamente normal. Portanto, podem ficar tranquilos com este espaço Gênios com a chupeta do programa Grandes Manhãs, com a doutora Clementina Almeida. Só por curiosidade, estes temas começam a ganhar mais interesse na sua vida académica primeiro e depois profissional, por alguma razão especial? Se calhar portanto, a minha formação de base é clínica, não é? Sim, psicanalítica. Sempre me dediquei ao trabalho de psicoterapia com adultos. Há cerca mais ou menos de 10 anos, se calhar até por um processo pessoal. Em termos da minha análise pessoal, eu trabalhava muito com doentes terminais e com a área dos HIVs e de algumas doenças que na altura efetivamente não eram tão crónicas como hoje em dia são. E, no fundo, acabei por fazer uma viragem de 180 graus, que foi, deixei de trabalhar com a morte e passei a trabalhar com o início e com a vida. E muito rapidamente, peço-lhe que me apresente o For Babies. O For Babies é um espaço no Porto, dedicado exclusivamente aos bebês, ou seja, tem uma parte da área clínica, onde nós fazemos consulta de acompanhamento de desenvolvimento, avaliações de desenvolvimento, a consulta da papa, a consulta do sono para algumas perturbações. E depois temos um espaço que é a nossa escolinha, que foi onde nós começamos a desenvolver atividades específicas para bebês. Começamos por as aulas de estimulação sensorial, que é aquilo que, no fundo, nada de novo, mas algo que lá fora se faz e a maior parte da minha formação foi feita lá fora, portanto, eu tive a oportunidade de ver na prática estas aulas a funcionarem e, portanto, trouxemos para cá. São aulas que permitem, lá está, um enriquecimento em termos de experiências sensoriais. E, por outro lado, depois temos algumas outras atividades que também atraem muitos bebês, que são as danças latinas, o balé, o yoga, a ginástica. Gosto, e vamos trazer cá também. Parece-me bem. Por falar em danças latinas, hoje fechamos o programa com a Escola de Dança Sabor Latino. Esta é apenas a apresentação de um novo espaço no programa Grandes Manhãs, sempre à sexta-feira. São Gênios com chupeta. Vamos conseguir perceber porquê durante as próximas semanas com a doutora Clementina Almeida, que nos vai acompanhar. Muitíssimo obrigado por isso e até à próxima sexta-feira. Combinado. Bom fim de semana e uma boa semana. Muitíssimo